E aí, Bruno, cara, hoje vai, hoje é o grande dia, hein, cara? É hoje que a gente começa. É hoje que a gente começa, pegamos um trânsito aí bem... Nossa, fenomenal. tava complicado hoje, mas... Pô, tá gravando já, Veloso? Pô, tá no ar já, Brunão. Pô, então, cara, é Bora. isso aí. Pessoal, sejam bem-vindos ao Abacaxi Digital, o seu podcast sobre tecnologia para curiosos e especialistas. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre a indústria 4.0. Então, pegue uma xícara de café, se acomode e vamos descascar juntos esse abacaxi. Eu sou o Luiz Gutenberg, estou aqui com meu colega Bruno, que está aí envolvido com a indústria 4.0 todos os dias, trabalhando com isso aí, vai contribuir com esse assunto aí. A ideia é essa, Luiz. Bom, eu sou Bruno de Clemente e quero contribuir, quero ajudar a gente a descascar esse abacaxi, trazer tecnologia, trazer informações. A ideia é bater papo. Então, Legal. Se você tem curiosidade, se você é especialista, entra nessa com a gente, ajuda, dá palpite. A ideia é falar, a gente discutir, levar informação para quem quiser conhecer. De uma forma simples descontraída e simples. Bora, é isso. Legal, cara. O nosso assunto hoje é a indústria 4.0, mas é um assunto bem atual, né, cara? Bastante. Só que é o seguinte, antes da gente começar a falar da indústria 4.0, cara, eu queria fazer uma retrospectiva. Porque da onde saiu a indústria 4.0, né? Da 1, 2 e 3. Exatamente, né, cara? Então, pelo menos a 1, a 2 e a 3 tem aí, né? Isso aí. Então, eu fiz uma pesquisa para a gente fazer uma introdução nesse assunto e vamos começar lá atrás, né, cara? Com a indústria 1.0, que foi ali um conceito que surgiu no século XVIII, na Grã-Bretanha. Chamada Primeira Revolução. A Primeira Revolução, exatamente. Que ela foi marcada pela mudança, né? Onde você deixou de usar a força animal, a força humana, e começou a usar as máquinas a vapor, né? Então você deixou de usar a força humana e animal para usar ali máquinas a vapor e tal. Foi nesse momento ali que começou a surgir as primeiras fábricas com uma característica mais similar com o que a gente teria hoje, né? Com uma cara de fábrica e o processo de produção em massa, né? Então foi marcado aí por esse tipo de energia. A segunda revolução industrial já é um pós-guerra, não, né? Começou em 1870 e terminou ali no pós-guerra, mais ou menos 1945. E aí sim, essa foi marcada pela eletrificação das fábricas. Então, quando você deixou de usar as máquinas a vapor, né? Para começar a usar as máquinas ali movida a eletricidade, né? Elétrica, aí ficou complicado. Energia elétrica, exatamente. Né? A introdução do sistema de transporte, de comunicação, ferrovias, né? E até a produção em grande escala de algumas matérias-primas, né, cara? Como o aço, a própria extração de petróleo, né? E, obviamente, né, cara, foi aí que nessa época, né, que surgiu o conceito ali de linha de montagem, né, cara? Popularizado pelo Henry Ford, né, cara? Que é clássico esse conceito, né? A automobilística começa nesse momento. Exatamente. A padronização, os carros todos iguais ali, tudo preto, né, cara? Todos os Fordinhos saíam preto lá nessa época. E aí veio a terceira, né, revolução industrial, né? A indústria 3.0, surgiu ali mais ou menos em 1950. Se você for procurar uma data, ela fala que é até 1970, mas, cara, hoje você tem grande parte das indústrias ainda estão na indústria 3.0, né? Então, se você falar que ela acabou em 1970, não concordo muito com essa informação que eu achei na internet, né? Eu acho que ela ainda é atual, porque as empresas ainda estão nesse momento, né? E ela aí sim foi marcada ali pela chamada até Revolução Digital, né? Que é onde foi impulsionada ali pela automação industrial, baseada na eletrônica. É nesse momento que você tem a entrada da informática, até a internet, né? As redes de telecomunicações dentro da indústria, né? Que é um cenário que você vai encontrar aí várias empresas ainda trabalhando. E agora sim, a gente entrou aí na indústria 4.0. E aí eu queria que você explicasse pra gente o que é a indústria 4.0, da onde saiu isso, onde vivem, o que comem e o que são. Eu acho que antes de entrar no assunto da 4.0, é legal pegar esse histórico que você está colocando e ressaltar que, assim, o porquê, né? Por que sai da primeira, por que vai para a segunda, por que a terceira e onde a gente está hoje, né? É a necessidade da evolução da tecnologia e das características que o ser humano impõe mesmo, né? Que puxa.
Então você vê, cada vez mais a sociedade ficou mais exigente, né? Então os carros lá todos parecidos, chega uma hora que não tem mais valor isso, ou a necessidade de aumentar essa produção com mais qualidade, com mais eficiência, veio mais à tona. E aí tem que cada vez mais ir evoluindo, tem que produzir mais, tem que consumir mais matéria-prima. Poxa, como é que se faz isso? Então, as revoluções vêm dessa impulsão que a sociedade, o mercado, a lucratividade, enfim, tudo isso exige. Certo. Então, é por isso que existem essas revoluções até chegar na 4.0, né? A indústria 4.0, o que ela é, né? O que ela traz para a gente? O principal motivo da indústria 4.0 existir é porque agora existe a necessidade de você, como você falou, poxa, os carros todos da mesma cor, mas a sociedade, o ser humano quer comprar um carro vermelho com banco amarelo, Personalizado. uma coisa mais personalizada. Não dá para adaptar a linha de produção para fazer isso? A 4.0 vem para trazer esse tipo de personificação, entendeu? E a automação traz muito disso, né? Então, quando a gente fala da 3.0, quem aí nunca ouviu falar de um robô? Quem aí nunca ouviu falar de um PLC, sensores? Isso é 3.0. É que o pessoal confunde bastante, né? O cara fala assim, eu tenho um robô, eu tenho um sisteminha de automação... Será que eu já sou indústria 4.0? Na verdade, não é bem isso. Não é bem isso, porque cada um desses componentes, eles trabalham hoje, falando de uma produção, né? E estão lá gerando dados, né? Eu gosto de brincar que qual é o novo petróleo do mundo? Dados. Né? Hoje a informação ela é muito importante, né? Tem aí operadoras de telefonia e comunicação e tal, tem até polêmicas envolvendo eleição, esse tipo de coisa, o que fazer com os dados. Isso hoje é muito importante. E a 4.0, qual é o grande ponto da 4.0? Gerar e tomar conta desses dados, né? Então, pensa lá comigo. A produção está acontecendo, estamos lá fazendo uma pintura de um carro, né? Por exemplo. As máquinas que estão ali, elas estão gerando dados. Está produzindo, não está produzindo, está muito quente, está acelerado. E hoje, na 3.0, esses dados são gerados numa IHM, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas num Excel, o operador tomando nota disso. É isso que eu ia te falar. Hoje se gera muitos dados. Sim. Que você está armazenado ali, sei lá, num arquivo, num Excel, num PDF, o que for. Então, isso não é a 4.0, né, cara? Porque você precisa fazer algo com esses dados aí. Começa a 4.0 aí, né? Porque quando você pega esses dados e olha para isso como informação e toma uma atitude, você começa a ser 4.0. Só que a grande revolução está em quê? À medida que esses dados são gerados, você tem que armazenar ele em algum lugar. Sim. E aí a gente começa a entrar num assunto legal, que a gente vai falar mais para frente em outros episódios, que são os habilitadores. Então, a internet das coisas, armazenagem em nuvem, inteligência artificial, porque esses dados vão sendo gerados e armazenados e a tecnologia de softwares, de automação mesmo, começa a ler isso e fala, legal, a tal da máquina está começando a produzir, só que está faltando material. Sim. Faltou a tinta. O que fazer com isso? Que atitude que o processo vai tomar? Eu preciso avisar alguém? Isso é indústria 4.0, né? O que fazer com as informações que estão sendo geradas e não somente ali cada um no seu quadrado, cada célula funcionando de maneira individual. Esse é o grande motivo da 4.0 existir, entendeu? É o próximo passo da automação, né? Você sair da automação do hardware... Discreta, que se diz. Isso, e ir para... a tecnologia de software, né? Software. Se você colocar um pouco mais de inteligência nisso. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Hoje, se você já usou o Waze, sim, né? Você já usou ChatGPT. Sim. Isso é indústria 4.0, né? O que o Waze faz? O Waze pega uma série de informações, você vai sair na rua, você vai pegar, hoje a gente reclamou do trânsito. A gente foi consultando vários caminhos possíveis para a gente poder se deslocar. O que é isso? São vários celulares espalhados pelos carros em São Paulo, gerando dados, onde eu tô parado, estou me movimentando, e existe um software olhando para tudo isso e falando, bom, Luiz, você está parado aqui, se você for reto, você vai demorar 10 minutos, se você entrar nessa rua à direita, à esquerda, você vai levar 5.
A inteligência tá pegando essas informações que estão no lugar e te dando alternativas. Sim, legal. E não é um ser humano que está ali. Tem uma tecnologia em volta disso, com algoritmos, software, esse tipo de coisa, gerando essa informação. Entendi, bacana, cara. Tá. Na verdade, hoje, o grande lance da indústria 4.0 é o que você faz com os dados, né? Como é que você trata esses dados, né? O que você vai fazer com essas informações, né? Porque a informação está ali. Então, você precisa realmente fazer algo com ela, né? Eu vi esses dias, cara, um material, uma reportagem sobre como realmente a indústria 4.0 está revolucionando, né, os setores, né? E um exemplo de revolução, né, nos setores aí na área médica, principalmente na área de laboratórios, né? Então, a indústria 3.0 ela trouxe automação para o processo, que é você realmente fazer a manipulação ali das amostras, com robô, esteira, enfim, uma série de dispositivos que você pode colocar ali. Isso ajuda você a evitar a contaminação. Mas a indústria 4.0 fez o quê? Pegou esses dados, o resultado, né, desses exames, as avaliações ali, por exemplo, já é feita por uma inteligência artificial, baseada em padrões ali que ele pegou, e aí ele já te emite o resultado. Então, essa empresa teve como resultado foi segurança, porque você tem uma automação, você tirou o operador ali de mexer com amostras que pode estar contaminada, você deu uma assertividade muito maior para o resultado daquele exame e uma produtividade, né? Porque é muito mais rápido você ter a análise desse método, né, cara, utilizando a indústria 4.0. Sabe uma coisa legal, pegando o gancho no que você está falando? Quando a gente fala de indústria 4.0, acho que a palavra indústria leva a gente a pensar ou cometer um erro, que a gente está sempre falando de indústria, produção. Tá lá dentro, né? Só que ela transforma a nossa vida como um todo. Você falou no exemplo da medicina, a gente veio aí de uma pandemia, né? Sim. Quem ainda não teve a oportunidade ou durante a pandemia de fazer uma telemedicina, né? De falar com um chatzinho, um robozinho para se passar por uma consulta, por exemplo. Uma triagem, uma às triagem, vezes, né? enfim. Eu mesmo, eu tô com um bebê de 1 ano, né? A minha filha tem 1 ano e pelo convênio tal a gente recebeu um aparelhinho que você pode aproximar, por exemplo, da testa da criança e faz uma medição se ela tá com febre. Cara, que legal. Você tem uma câmera dentro desse mesmo aparelho que você coloca no ouvido dela para enxergar a infecção de ouvido, olhar a garganta dela para ver se tem uma infecção. E ele vai te fazendo algumas perguntas que vai te guiando para você tomar algumas soluções. Então pensa, já tem ali uma coleta de dados que vai jogando isso para um prontuário da criança, né, via sinal de celular, dados e tal, e você vai sabendo o que fazer. Até o ponto de que se realmente estiver com febre, se estiver numa situação complexa, ele te encaminha para um pronto-socorro. Mas sozinho ali com a inteligência artificial, com o aparelho, você vai se desenvolvendo. Sim. Então, não está só na indústria. Não tá o seu cotidiano está muito mais perto da gente. Dentro de casa, na verdade, né? Dentro de casa. Esse é um grande exemplo, assim, para todos nós de como usar a indústria 4.0. Bacana, Bruno, bacana. Cara, eu acho que o conceito está muito claro, que na verdade é a mistura da automação ali dos dispositivos com o tratamento dessas informações que são coletadas, né? O que você vai fazer com esses dados. Eu não quero estender muito hoje esse episódio. Então, o episódio de hoje era para a gente entender o que é a indústria 4.0. Eu vou fazer uma analogia aqui, cara. A indústria 4.0, ela é um abacaxi e a gente precisa descascar esse abacaxi. Então, a gente vai começar isso hoje numa série aí de episódios que a gente vai tratar todos os assuntos, né, relacionados à indústria 4.0, porque é um tema que assusta um pouco as pessoas, né? As pessoas imaginam ali que traz algumas ameaças, eu acho que sim, mas ela também traz muitas soluções e oportunidades. Bastante. Então é isso que a gente precisa mostrar. Realmente existem muitas soluções e oportunidades, né, dentro da indústria 4.0. Eu acho que sim, e não só a indústria 4.0, mas a tecnologia como um todo. Então, sim, a gente vai falar aqui de inteligência artificial, a gente vai falar de internet das coisas, a gente vai falar sobre fatores de RH, como que o ser humano está envolvido, que aí é a indústria 5.0, a nova sociedade. A gente vai chegar lá. A gente vai né? falar sobre isso também. Legal. Então, tem muita coisa para a gente falar. Sim. Mas acho que para fechar, o que é a indústria 4.0, é bom a gente deixar bastante claro que a evolução da automação como um todo
para análise de dados e como isso abastece a sociedade, como que isso deixa a gente mais livre para empenhar nosso tempo em outras atividades, como usar essas informações, essa quantidade de informações para o nosso benefício como um todo, né? Legal. Acho que essa é a grande mensagem que é legal a gente deixar aí pro pessoal. Bacana, Bruno. E você que está nos assistindo, o que você acha da indústria 4.0? Você está preparado para a indústria 4.0? Deixe os seus comentários, suas dúvidas, sugestões para que a gente possa trabalhar isso nos próximos episódios. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo. Pessoal, dá pra gente descascar agora no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube, todas as mídias sociais juntos para descascar o abacaxi digital. Bora lá? É isso aí. Se inscreva no canal e deixe o seu like.